Olá pessoal, estamos hoje aqui com a Isabelle Riveiros. Ela é servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é mediadora judicial, assistente social e tem muito a nos acrescentar hoje com essa temática que está aí tão calorosa sobre mediação de conflitos. E a gente queria saber como que funciona um pouquinho nesse âmbito judicial. Primeiro, Isabelle, muito obrigada por você ter aceitado o convite. E a gente queria saber um pouquinho de você, da sua trajetória enquanto assistente social, o que te despertou realmente para chegar na mediação e hoje ser uma supervisora, na verdade, né, de pessoas que estão em formação judicial para ser mediadoras no tribunal. Como é que funciona tudo isso? Bom, primeiramente eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com você, tá, Grazi? Num programa de cunho social tão importante como esse de Direito e Cidadania e parabenizá-los por esse trabalho. Bom, respondendo, né, a sua pergunta, eu como assistente social, trabalhando nas ações processuais, as varas de família, de precatória civil, varas de execuções criminais, fui observando a necessidade de apreensão de novas técnicas, teorias, para trabalhar com esses conflitos familiares ou não, que apareciam no meu cotidiano profissional. Bom, como que as pessoas chegam até ao nosso trabalho, né? Bacana. Nossa atividade, nós somos chamados para assessorar as decisões judiciais. Então, nós fazemos os estudos sociais e, para isso, utilizamos como instrumentais técnicos entrevistas, dinâmicas, visitas, contatos institucionais. Isso os assistentes sociais, Os assistentes né? sociais. Primeiro, para vocês poderem entender como eu despertei Legal. o interesse, né, para a mediação. E muitas vezes nós falamos, lá é o hospital da alma, porque a pessoa chega com a sua dor, com a sua angústia, e ao mesmo tempo com a necessidade de buscar um fortalecimento para reorganizar a sua vida e também acolher os mais vulneráveis, que muitas vezes são as crianças, os idosos, aqueles que precisam, né, de ter um amparo maior nesse momento adverso que enfrentam. Então, verificando tudo isso, eu iniciei no Tribunal de Justiça em 2004. Em 2006, eu busquei a mediação. Então, em 2006, eu comecei a estudar a mediação. Em 2007, já comecei a atender os processos oriundos da primeira vara de família que o Dr. Newton disponibilizou para que o grupo de estudos pudesse atender. Depois, fiz o curso de mediação teórico e prático do IMAB, do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. Logo após a pós-graduação e especialização em mediação e arbitragem, ingressei no mestrado em mediação e negociação, até que em 2010 fui selecionada para fazer parte da primeira turma do curso de instrutores do Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. E a partir de então comecei a ministrar os cursos de mediação, conciliação e viajei muito por Minas e cheguei a ministrar curso até no Piauí. Foi uma experiência muito interessante ver como que as pessoas estão interessadas nos métodos autocompositivos e não apenas da área de humanas. Temos alunos da área de exatas, como formados em física e matemática, contadores, engenheiros. Então, por quê? Por que isso, né? Porque as pessoas, mesmo não sendo da área de humanas, estão despertando esse interesse. Isso é interessante mesmo da gente discutir, porque a gente percebe que tem outros países em que a prática da mediação, normalmente ela é realizada
por um advogado ou então alguém de formação jurídica que passa por seleção para mediadores judiciais, mas dessa área do direito, por exemplo, a Argentina. E aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade, né, de utilizar de várias áreas para poder atuar com mediação de conflitos, né? E isso é interessante mesmo, inclusive dentro do âmbito do Tribunal de Justiça. Sim, eu acho que é muito rico essa multidisciplinaridade, porque nós estamos ali como mediadores e não carregando a nossa orientação jurídica ou profissional da formação inicial. Né? Não estou ali como assistente social, quem é formado no direito como advogado, contador. Por quê? Inclusive, é previsto durante a mediação que as pessoas que estiverem em um momento com necessidade de buscar um auxílio de um profissional, vamos supor, estão ali na fase de tratar sobre a negociação da partilha dos bens. Na mediação, já é previsto que eles tenham a oportunidade de, em uma sessão para outra, buscar esses profissionais lá fora, aqueles que eles tenham confiança. Então, um corretor de imóveis para avaliar o valor desse bem e poderia ali negociar como que eles trataram dessa partilha. Se carecem de uma orientação jurídica, buscar um advogado. Então, na minha experiência, eu não vejo a necessidade de deixar a mediação somente para uma área de formação inicial, mas para todos aqueles que se interessarem, porque um bom mediador é aquele que tem vontade de desenvolver as competências autocompositivas, que são as habilidades que a gente precisa desenvolver. Porque como num curso, né, Grazi, de mediação, a pessoa vai estudar comunicação, né? Comunicação não violenta, uma comunicação que seja conciliatória, uma comunicação eficiente, que ajude a pessoa a alcançar o seu objetivo. A negociação, né? Negociação, inclusive, nos cursos de mediação em que eu atuo, a negociação mais utilizada é a de Harvard, né? Onde nós trabalhamos com a negociação integrativa. Nossa, eu acho que a gente tem muito assunto para poder tratar. Vou fazer o seguinte, vou pedir licença, a gente para um pouquinho e volta para o segundo bloco cheio dessas novidades, entendendo aí, cheio de exemplos e técnicas, o que a gente tem mais para aprender sobre mediação judicial. Fica com a gente. Estamos de volta com a Isabelle Riveiros, que é servidora do Tribunal de Justiça, mediadora judicial, assistente social. A Isabelle, no primeiro bloco, contou pra gente um pouco de como foi sua trajetória como assistente social no Tribunal de Justiça. Tem sido, na verdade, e de uma forma até ressignificada, trabalhando com mediação judicial. E eu queria saber com você como que funcionou, assim. Você disse, antes da gente retomar o que a gente estava falando, que vocês tiveram um grupo de estudos, né? E que teve uma prática pioneira, parece, aqui em Minas Gerais, e que depois que se consolidou para que hoje você figure como uma supervisora, como instrutora. Como é que é isso? Como é que foi essa trajetória? Sim, exatamente nasceu de um grupo que começou a estudar mediação em 2006, lá da Central de Serviço Social e Psicologia. Central de Serviço Social e Psicologia do Fórum Lafayette. Nós despertamos o interesse, como eu te falei, através do nosso trabalho, né, assessorando os juízes nas decisões judiciais. Nós tivemos o interesse também de estudar a mediação. Estudamos a mediação e em 2007 um juiz da primeira vara de família, Dr. Newton Teixeira, colocou à nossa disposição o processo para que pudéssemos mediar. Então, começamos a trabalhar com mediação de forma voluntária em 2007 e ficamos assim durante um bom tempo, até que tivemos a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, tornando como obrigatoriedade o oferecimento dos métodos autocompositivos pelos tribunais. Então, dessa forma, o CNJ ofereceu os cursos para formação dos instrutores, onde nós aberto fizemos. A quem tivesse interesse. Quem tivesse interesse, eles selecionavam os currículos que
precisava estar previsto, né, uma certa experiência para essa primeira turma. Então, nós fomos selecionados. E depois, já em 2010, começamos a ministrar os cursos para os interessados, servidores. Temos também vários juízes que fizeram o curso conosco, fazem, né? O curso está em andamento, acontecem vários cursos. Inclusive, agora foi lançado um curso à distância de mediação. A primeira turma já está em curso. Eu gravei um módulo, vários colegas do grupo gravaram um módulo como docentes e estamos também como tutores. E estamos aí supervisionando, né? Eu supervisiono esses alunos, além da minha formação inicial que eu já coloquei. Então, as pessoas que têm interesse em ser mediador, elas passam por uma capacitação do tribunal, sendo instruídas por vocês, e depois dessa instrução, elas começam na parte prática, atuando enquanto mediadores, e você, por exemplo, supervisiona. Sim. Você supervisiona a parte técnica para manter uma qualidade? Como é que é isso? Você estava falando antes, no primeiro bloco, a gente encerrou sobre negociação. Uhum. É nessa perspectiva da comunicação, da negociação, das técnicas que eles utilizam? Exatamente, Grazi. O que acontece? O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça, e a ENAM, a Escola Nacional de Mediação, tem uma obrigatoriedade mínima curricular para os cursos de mediação, para a formação dos mediadores. Então, é previsto 40 horas de curso teórico e depois um período de curso prático. E esse período é de atendimento de casos reais, onde os alunos vão aplicar as técnicas, vão desenvolver essas habilidades, as competências autocompositivas que nós falamos. Legal. E como você colocou aí, né, o curso ele prevê então a apreensão de várias teorias. Tem como marco teórico a negociação, a comunicação, a teoria do conflito e as suas perspectivas, né, de desenvolvimento do conflito, como lidar com elas, e várias ferramentas para trabalhar com as dinâmicas familiares, para atuar aí de forma que as pessoas possam ter uma escuta ativa, possam adotar uma postura em que os seus interesses sejam atendidos. Então, o mediador, ele atua como um terceiro imparcial, né, e com total isenção de interesse na causa, auxiliando as pessoas a terem uma comunicação aberta, eficiente, em prol dos seus interesses. Nossa, muito obrigada. Eu achei muito bacana essa ideia. Eu gostaria, inclusive, depois que você deixasse uma mensagem para as pessoas, explicando para elas o que incentivaria com que elas fizessem esse curso, como que elas fazem, quem quer ser mediador judicial, o que precisa fazer. Eu falo assim de uma maneira até transmitindo para a Isabelle, para que a Isabelle conte para a gente, mas eu tive oportunidade também, enquanto mediadora, que é minha atuação profissional, de participar desses cursos e são fantásticos, mas eu queria que a Isabelle mesmo contasse, deixasse essa mensagem para os telespectadores, incentivando mesmo aqueles que tiverem interesse, como que eles precisam fazer para ser mediador, o que eles precisam? Sim. Bom, as pessoas precisam ter qualquer formação, né, qualquer área de graduação, e se inscreverem através do site do Tribunal de Justiça. O curso de mediação, ele já é apresentado em várias instituições também, essa parte teórica, né? Já fomos convidados também já fui convidada para ministrar o curso tanto teórico quanto prático em outra instituição, em outro órgão público. Então, isso hoje em dia é aberto para várias instituições de ensino que sejam credenciados ao Tribunal de Justiça, em razão da necessidade de ter esse parâmetro mínimo já ditado pelo Conselho Nacional de Justiça. Bom, é importante, já como você está colocando, deixar um recado, né, para a população, para a sociedade, quem tiver interesse, inclusive, de tratar as suas questões, os seus conflitos, através da mediação, que elas busquem
É também um serviço pré-processual que várias Independente do Tribunal de Justiça, né? Tem outras empresas, outros setores, inclusive faculdades, que fornecem, né, esse serviço de mediação. Exatamente. No Tribunal de Justiça, com a Resolução 125, nós contamos com a mediação processual e pré-processual. E também, como você colocou, vários serviços de assistência jurídica das faculdades já oferecem, além de assistência jurídica, a mediação. Bacana. Isabelle, muito obrigada pela sua presença, foi muito enriquecedora. Tenho certeza que a gente saiu daqui sabendo muitas coisas de mediação e que as pessoas com certeza vão sair aí cheias de informações e vão colocar essa pulguinha na hora de resolver o problema. Antes de terceirizar o problema para alguém, deixa eu ver como que eu consigo fazer com a ajuda de um terceiro que pode, né, facilitar essa comunicação que está precisando dentro de um ambiente que às vezes numa conversa, num bom diálogo, as coisas poderiam se resolver de uma maneira até tranquila e que satisfaça todo mundo, né? Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aí conosco. Não esqueçam de passar depois lá na Estilo Moda Feminina e Masculina, que está patrocinando o nosso programa. E também lá no Espaço K, né? De cabelo, maquiagem, fiquem à vontade. E este programa, desde o primeiro episódio, ele tem a parceria também, o apoio da Clarificar, consultoria e gestão de conflitos. E vocês podem procurar também quando vocês precisarem para esse tipo de demanda. Contem com a gente.